querido pastor Everson. Pastor Everson é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular no Paraná. Pastor Everson tem uma escola de oratório, uma escola de comunicação e é um servo do Senhor. E hoje, somente ele, e ele somente, vai estar falando para a gente hoje, em nome de Jesus, sobre esse tempo que nós estamos vivenciando, sobre essa pandemia. O que nós vamos, como igreja, aprender mais, como igreja, aprender mais na área da internet, né? De comunicação, visualização, áudio, imagens, transmissões, enfim. Eu espero que ele possa nos ajudar bastante hoje, ele como profissional da área, em nome de Jesus. Aécio, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, mais uma vez, seja bem-vindo no nosso meio conosco aqui, nossa querida Bahia. Milton, já te vi aqui, Milton, que Deus te abençoe também. Luizão, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Wanderson, Edson, Luciano, meu querido Luciano do Distrito Federal, glória a Deus. Amém? Nós vamos começar agora aqui, orando, e eu quero pedir que a Carol, foi a primeira que entrou hoje aqui, a Carol, cadê você, Carol? Você possa estar nos abençoando e pedindo ao Senhor Deus que abençoe esse pastoreio de pastores, o pastoreio de pastores que é um encontro de pastores, líderes, membros também de nossas igrejas que participam conosco. Como o pastor Mário sempre diz, pastor precisa de cuidado. Pastor precisa de cuidado. E é muito bom a gente saber que nós estamos sendo cuidados com esse desejo, com esse sonho, com essa oração do pastor Mário e da pastora Bianca. E como é bom a gente entender que nós estamos aqui sendo ministrados pelo Senhor a cada sábado. Isso tudo porque é um projeto que começou, um projeto que surgiu no coração do pastor Mário, da pastora Bianca, da comissão de saúde emocional dos pastores da Igreja Quadrangular, e hoje cheguei ao Brasil. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Quero pedir que a Carol... Carol, cadê você, Carol? Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo agora, isso. Carol, ore por nós, abençoando essa manhã de hoje, abençoando pastor Mário, pastora Bianca, os conselheiros, os nossos pastores, abençoando o pastor Everson, em nome de Jesus. Ore por nós. Deus e nosso Pai, nesta manhã, primeiramente, queremos te agradecer por termos acordado, Senhor, pela vida, pelo dom. Obrigada, Senhor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda fará, Senhor, porque nós cremos na palavra, Senhor. Nesta manhã estamos reunidos, Pai. Sabemos que aqui o Senhor está presente, pois a tua palavra nos garante que 2 ou mais em teu nome o Senhor se faz presente. Amém. Que todos esta manhã sejam abençoados, tocados pelo teu Espírito Santo, que haja cura, que haja transformação, que haja restauração, que haja prosperidade e, acima de tudo, Senhor, não falte a tua presença em cada coração e em cada mente. Senhor, eu abençoo nosso presidente, pastora Bianca, Senhor, por este projeto. Tem o pastor Erivelton, por tudo que tem feito por nós, pela sua dedicação, por esse excelente trabalho, pela Débora, Senhor, que tem sido também fundamental nesse trabalho, nos guiando, nos ajudando, enviando para a gente toda semana o link desse encontro, Senhor. Eu abençoo cada pastor, meu Deus, me ouvindo nesta manhã, que sejam revestidos com o teu poder, com a tua graça, amor, e com o teu paternal cuidado. Abençoa também toda esta manhã, Senhor, que ele seja cheio da tua presença, que ele possa transmitir para nós aquilo que vem do teu coração, segundo a tua vontade. Assim, nós já te agradecemos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Carol. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito bem. Meus irmãos, eu quero, antes de passar a palavra aqui para o...
quero só agradecer aqui, mais uma vez, o empenho e dedicação de todos vocês. Vocês podem convidar, hoje nós temos assim uma abertura para muito mais pessoas, muito mais líderes, pastores que possam participar conosco. Então, se você quiser convidar os pastores da sua região, os pastores do seu estado, você pode convidar para estar conosco aqui, em nome de Jesus, que vai ser muito bom mesmo, tá bom? Quero deixar aqui alguns lembretes. Primeiro lembrete, dia 8 de agosto agora, nós temos o Connect Live. Irmãos, vai ser fantástico, vai ser fantástico. O Connect Live é a união de 5 coordenadores, né? Jovens, adolescentes, células, o Eliezer, que é o OMEC, e o FIPAS, que é o João Pedro, Filhos de Pastores. Irmãos, esses 5 coordenadores aqui, eles estão trabalhando unidos, coesos, com um único objetivo: fortalecer a igreja do Evangelho Quadrangular, edificar a igreja do Evangelho Quadrangular. Então, te prepara. Gente, eu vou dar assim, vou falar em nome do Daniel, e quando eu falar o nome do Daniel, eu falo em nome da Thalita, falo em nome do Eliezer, falo em nome do João Pedro, falo em nome do Itamar, falo em nome de todos, né? Então, gente, o Daniel, com essa equipe toda, eles estão organizando um trabalho maravilhoso, gente. Maravilhoso. Dia 8 de agosto, às 3 horas da tarde. Não perca, em nome de Jesus. E nos ajude a divulgar em nome de Jesus. Pastor Erivelton. Tá, oxe, gente. A minha Thalita ali, gente. Eu vou falar, né? Então, a gente fez reunião com os coordenadores estaduais, eles estão bastante empolgados, mas queria falar para os pastores, entusiasmar os jovens, os adolescentes a participar. Fale. E vai ser pelo portal, pelo YouTube, no portal BR4, o portal oficial da nossa igreja. Assim, estamos preparando algo realmente espetacular. E além de pedir a participação, queria aproveitar para pedir as orações, né? Para que realmente seja um mover do Espírito Santo, que realmente nós estaremos falando sobre o chamado e que realmente os jovens, os adolescentes venham responder ao chamado do Senhor. E obrigada por nos ajudar a compartilhar, viu? Que Deus abençoe. Um prazer, minha filha. Que é isso? Isso é mais do que a minha obrigação. Isso é o amor mesmo, né? Uma coisa muito linda que Deus tem nos ensinado, sabe o que é, Thalita? Nesse tempo que a gente todo está vivendo agora, de distanciamento, nos aproximar por meio da internet, por meio das mensagens, das orações, né? Isso tem sido algo fantástico mesmo. Eu tenho certeza que o Connect vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu creio também. Obrigada, viu? Amém, querida. Ó, gente, a Thalita, ela é filha da minha querida, com todo carinho, todo respeito, mais uma vez eu sempre digo, a Dionísia Luvisoto, minha querida Dió, que está ali conosco, ali de máscara e tudo mais ali. Ó. Muito bem. Gente, Deus abençoe. Então, o meu segundo lembrete é no dia 29 de agosto. Dia 29 de agosto, nós vamos ter o nosso congresso de células, nosso congresso online, congresso de células. Pastor Itamar, o nosso líder nacional, está organizando um grande congresso. Ele já fez agora, vem fazendo um trabalho de reunião com líderes, discipulado, e vai ser fantástico o nosso congresso de células. Pastor Itamar, ele está preparando um grande congresso de células online. Então, não fique de fora, anote essa data e participe conosco, porque eu tenho certeza que nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus vai trazer vida para o Brasil. Vida para o Brasil. E as células, o pastor Mário tem dito, tem nos ensinado, as células é um dos mecanismos, uma das ferramentas que Deus está usando para abençoar as nossas igrejas. Muito lindo ouvir o pastor Marcos Soares e a pastora Nivalda semana passada, dizendo que o número de células que eles tinham praticamente que dobrou das suas igrejas, da sua igreja, neste tempo que estão vivendo, que são as células que eles estão fazendo, células online. A pastora Nivalda mostrou semana passada, coisa linda, o trabalho de células que ela está fazendo com as crianças, com o departamento de crianças e juniores. Então, gente, fica aí a nossa palavra em nome de Jesus. E no dia 19 de setembro, é a nossa live nacional para a família. Live nacional dos casais para a família. Gente, pastora Marisa e pastor Daniel estão preparando
uma live maravilhosa. E olha, gente, vai ser tremendo em nome de Jesus. Pode ter certeza disso, absoluta. Dia 19 de setembro, não perca essa data também. Eu vou estar falando mais para frente depois com vocês. Então, muito bem. Eu quero, então, agradecer mais uma vez a todos que estão aqui conosco e vou passar a palavra agora para o pastor Everson, né? Enquanto o pastor Everson está aqui, não estou visualizando ele ainda, mas quero registrar a presença aqui de alguns dos nossos irmãos. Exemplo, nosso querido pastor Tonzinho, lá do Mato Grosso. Deus abençoe, Tonzinho. Hélio José, Carlos, Nilson. Tem Hélio José e Nilson José. Wanda, Luiz Antônio, Nájila. Meu querido William, já falei do William. Milton Batista, que Deus abençoe vocês. Ana Cláudia, Teresilma, nossa querida companheira de viagem para Israel. Cleuma, Judite, Lucimar, Jaciara. Oh, meu Deus, glória a Deus, hein? Nivaldo, aqui, nosso pastor Nivaldo aqui da IEQ Mantiqueira, da nossa região, glória a Deus. Audileia, minha querida pastora Audileia, glória a Deus, que bom. Eli Daniel, Ricardo, Teresilma, já falei, Roseli, Tabata, que bom, Tabata, Deus te abençoe em nome de Jesus. Sônia, muito bem. Nosso querido Jairo Emanuele, lá da nossa querida Moçambique. Muito bem. Everson, tá tudo no jeito? Prontinho? Posso te passar a palavra? Vamos ver. Eita glória! Só fogo puro. É a hora do manto. Com vocês agora, Everson Barbosa. Esse é o cara. Vamos lá, filhão. Obrigado, pastor. Obrigado. É sempre um prazer poder te servir. É sempre um prazer poder servir a nossa igreja do Evangelho Quadrangular, da qual eu faço parte há mais de 30 anos. Eu estava pensando nisso esses dias. 30 anos de Quadrangular. E eu lembro que quando eu fui me batizar, era bem nessa época de julho, dia 6 de julho de 1992. Eu estou olhando aqui na tela, estou vendo aqui, a maioria não era nem nascido ainda, pastor. É mesmo, hein? A maioria não era nem nascido. E a gente batizava no Rio ainda, aquela coisa super gelada em julho. Eu fico pensando, nossa, eu tava com muita fé naquele dia mesmo, porque tava um frio. Mas foi, graças a Deus, foi tremendo e o Senhor tem nos abençoado muito. Então, gente, obrigado, pastor. Obrigado ao pastor Mário, à pastora Bianca, toda a equipe da Quadrangular que sempre tem feito esse trabalho tão extraordinário aí de levar a palavra de uma forma sempre inovadora, na vanguarda. E é isso que a gente vai fazer hoje. Nosso assunto, gente, é um assunto muito importante. Muito importante por vários fatores. Primeiro, por causa do momento que a gente está vivendo, que é um momento aí de pandemia, isolamento social, essa coisa toda. E a questão da transmissão online, das lives, das redes sociais, acabou aquilo que era inaceitável, aquilo que algumas vezes era até pecado, agora não só é aceitável, como virou até obrigatório. Não só se tornou um amigo, como se tornou um grande sistema de evangelização. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Como é que você, pastor, como é que você, líder, pode otimizar a questão online da sua igreja, a questão das transmissões e ter mais assertividade nesse processo? Porque teve muita gente que teve muita dificuldade, igrejas menores, igrejas maiores, igrejas fechando as portas, igrejas não fazendo culto, igrejas tendo dificuldade com lives, igreja tendo dificuldade com a membresia que não ofertava mais, igreja com dificuldade de pessoas ali no ambiente criarem dificuldades para, enfim, para migrar para esse novo movimento, dificuldades com a internet. Então a gente vai falar sobre como a gente minimizar isso. Claro que se a gente parar para pensar, a gente já viveu aí 3, quase 4 meses dentro desse novo sistema e a maioria das igrejas já se adaptou. Mas a questão é que a gente está num outro ponto de virada agora, que é o ponto de, ok, a pandemia está passando, está tendo uma certa flexibilidade aí de cultos, aqui em Curitiba mesmo, a gente já está podendo fazer cultos com um nível de restrição para que a igreja não fique fique lotada, né? Tá conseguindo fazer isso. Então a gente vai falar exatamente sobre esse momento e exatamente como você, pastor, pode conseguir conversar com o pessoal de mídia, pode conseguir montar uma equipe de mídia e pode principalmente fazer a sua igreja crescer no momento de maior dificuldade, se tornar uma igreja que cresce enquanto muitas outras estão tendo dificuldade, estão perdendo membros, estão literalmente até
fechando, tá? Agora, eu gostaria de pedir um favor para vocês, que vocês pegassem o link do nosso encontro de hoje, assim como o pastor Erivelto pediu e autorizou, e mandassem para aqueles pastores da sua igreja, pastor auxiliar, aquele pastor que está envolvido, por exemplo, na música, na liderança de jovens, de adolescentes, porque essas pessoas, elas vão ser muito chaves nesse processo que a gente vai falar hoje, aquelas pessoas que já estão envolvidos na mídia da sua igreja, mesmo que eles saibam bastante coisa, ainda assim, algumas sacadas, algumas coisas legais eles vão aprender aqui com a gente. Então, pega o link e manda para eles, que eu tenho certeza que vai ser bênção. E o objetivo do nosso encontro hoje aqui é dar ferramentas para que você, pastor e líder, não passe vergonha mais na internet. Gente, existe um perfil, não sei se eu posso falar, mas eu vou falar. Existe um perfil na internet que coloca só os erros das igrejas, só o que as igrejas cometem ali nas lives, nos cultos online. E, gente, é uma aberração atrás da outra. É uma coisa mais louca que a outra. E é muito engraçado até. Sinceramente, eu fiquei pensando, será que eu falo, será que eu não falo? Mas isso serve de lição pra gente. E é cada coisa muito absurda. E a gente vai falar exatamente sobre como evitar isso. Então, aproveite, mande esse link para o maior número de pessoas, tá? Enquanto a gente faz isso, eu quero falar um pouquinho sobre quem eu sou. Meu nome é Everson Barbosa, eu faço parte do Ministério aqui do Paraná, e eu trabalho especificamente com comunicação, tenho uma escola de oratória, a gente já está nesse processo aí há mais ou menos 11 anos, treinando pastores, treinando líderes, treinando pessoas e profissionais que querem se comunicar melhor, tanto no campo profissional, quanto no campo pessoal, quanto no campo ministerial. A gente forma turmas de curso de oratória em diversas igrejas, em diversas regiões pelo Brasil e pelo mundo. Eu já ministrei treinamentos nos Estados Unidos, Angola, Paraguai, Itália, França, Inglaterra e, enfim, em vários lugares do mundo, especificamente na área de comunicação, mas não aquela comunicação antiga, aquela coisa que já está até ultrapassada, mas uma comunicação mais conectada com o mundo que a gente vive. Por quê? Gente, o que vocês já devem ter percebido é que o jeito de se comunicar antigamente mudou muito, né? O jeito que a gente falava antigamente mudou muito. Até a entonação dos pastores mudou bastante, até o jeito de comunicar com uma igreja nova. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só, agora alguns pastores tiveram que se adaptar para fazer lives, para fazer transmissão de culto. Então aquele bom dia, irmãos, paz seja convosco, já percebeu que, opa, já que esse culto vai ficar online ou vai ficar disponível em vários momentos, talvez não seria o ideal falar bom dia, talvez um olá, que bom que vocês estão aqui, irmãos. Então são essas adaptações que a gente vem trabalhando aí ao longo desses anos. E é muito legal ver a igreja melhorando, se adaptando, porque a igreja do Evangelho Quadrangular, ela sempre esteve na vanguarda do conhecimento. A igreja do Evangelho Quadrangular sempre se destacou com grandes eventos de cura, libertação e louvor. A igreja do Evangelho Quadrangular trouxe várias inovações, por exemplo, valorizando a mulher, coisa que as outras igrejas não valorizavam. A igreja do Evangelho Quadrangular fez isso. E agora, nesse momento, a gente não pode perder esse bonde de estar muito presente na internet, que é, sem dúvida nenhuma, o maior campo de evangelização que existe. Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo no mundo, gente. Hoje, existem várias estratégias de evangelização que muitas vezes a maioria dos pastores não está nem ligado nisso. Por exemplo, você sabia que existe evangelização com drone em alguns países da Ásia, da América do Norte, alguns países que são fechados para a igreja? Evangelismo com drone. Evangelismo com canhão de luz, projetando versículos bíblicos em lugares onde é impossível o conhecimento da palavra. Existe modelos de evangelismo com robô, ou seja, robozinhos que literalmente falam com as pessoas, oram pelas pessoas, citam versículo, conversam com cristãos. Algumas igrejas já estão adaptando um sistema de bot. Sabe o que é um bot? É aquele robozinho que faz interação com as pessoas. Para quê? Por exemplo, só um exemplo bem simplista, para a gente não aprofundar tanto nisso, que a gente tem tanta coisa para ver. Mas olha só. Por exemplo, se a sua igreja tem um bot no site da sua igreja, a pessoa pode entrar,
pedir oração, ela pode pegar, fazer oferta, ela pode solicitar alguma coisa para a secretaria, ela pode solicitar alguma coisa para o grupo de louvor, sem interação humana, ou seja, sem precisar de mais algum membro da igreja para isso. Por que que isso é importante? Porque hoje, gente, nós vivemos numa geração, a nossa igreja, ela vive no que nós chamamos de geração Netflix. O que é a geração Netflix? Todos, pelo menos a maioria das pessoas tem tal da Netflix. E a Netflix, ela cresceu tanto porque ela tem duas coisas que nós, seres humanos, valorizamos. Eu faço mestrado na Florida Christian University, que é uma universidade americana, e lá nos Estados Unidos é muito legal porque a gente aprende coisas muito antes de chegar aqui no Brasil, na vanguarda do conhecimento. E é muito interessante ver que o ser humano... Tem um concorrente aí. O Agnaldo ali. O ser humano, ele, embora ele esteja num processo de mutação, embora ele esteja num processo de crescimento, evolução, mas algumas coisas não mudam. Por exemplo, a valorização das pessoas, o senso de responsabilidade social, o querer fazer parte de uma sociedade e o querer interação. Então, quando a pessoa entra num site, ela resolve o problema dela, a velocidade e tal, sem precisar de interação humana, mas resolvendo o seu problema, isso já é muito proveitoso para a igreja. Por quê? Porque ela não precisa, por exemplo, despender de uma mão de obra que muitas vezes não é barato, que muitas vezes, há 30 anos atrás, gente, eu não sei se acontece isso na igreja de vocês, mas há 30 anos atrás, a gente brigava para uma oportunidade na igreja de tocar uma bateria, de alguém ensinar a gente. A gente queria, eu lembro, a gente queria participar de tudo, era jogral, era coreografia, era teatro, era música, a gente queria participar de tudo. Por quê? Porque a gente vivia num momento muito diferente da sociedade. E essa geração Netflix, o que eles querem basicamente? Eles querem entretenimento, ou seja, a igreja... antes de falar sobre isso, deixa eu esclarecer uma coisa muito importante, tá, gente? Nós vamos falar de uma maneira muito técnica, entendendo que tem pastores que são maduros e que estão num nível de entendimento sobre isso que nós estamos conversando aqui, tá? Não é o tipo de conversa que eu teria, por exemplo, num culto aberto para a igreja, tá bom? E eu vou falar muito da ciência, porque, afinal de contas, eu sou um cientista, ou seja, eu dedico a minha vida ao estudo, então eu vou falar bastante sobre isso, até para esclarecer algumas coisas que a igreja tem, por ignorância, por, enfim, qualquer outro motivo, tem negligenciado nessa parte, ok? Então, vamos lá, voltando aqui. A questão do entretenimento. Por que o entretenimento? Olha só o que a igreja quer. Ela quer chegar, os irmãos na igreja hoje, eles querem chegar e ter uma igreja limpa, ter um banco confortável, eles querem ter um banheiro de shopping center, eles querem ter estacionamento para o seu carro, eles querem ter ar-condicionado, eles querem ter uma boa iluminação, eles querem ter um bom louvor e eles querem ter uma boa palavra. Então, a igreja percebeu que o serviço acabou se tornando muito importante. E isso vem, por exemplo, do modelo americano. Se a gente entrar numa Elevation Church, se a gente entrar numa Bethel, se a gente vê essas igrejas, o nível de serviço dessas igrejas é extraordinário. Eu fui no Angelus Temple alguns anos atrás, e quando você chega na igreja, as pessoas te conduzem para uma poltrona que parece uma poltrona de cinema. A igreja, ela é toda com iluminação, ela tem todo um ambiente, um clima. O estacionamento chega a ser maior do que a igreja. Por quê? Porque, infelizmente ou felizmente, as pessoas querem cada vez mais qualidade. Esse é um ponto. Só que a igreja também, ao mesmo tempo que quer entretenimento, ou seja, quer alta qualidade em tudo que a igreja pode oferecer. Lembra antigamente, gente? Olha só que vergonha, né? Eu lembro que a gente fazia culto com uma caixinha Fran desse tamanho, chiava aquilo e mandava ler. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E corinho de fogo e tal, e estava tudo bem. Agora, isso já não tem mais cabimento. Agora, isso já não consegue agradar a igreja. Ponto. E quando eu falo em agradar a igreja, entenda, meus irmãos, que uma das funções da igreja, embora a igreja como corpo,
como corpo de Cristo, como corpo místico de Cristo, ela tem a função de servir a Deus, mas nós temos que entender que servir a Deus significa basicamente, dentro do contexto que nós estamos, servir pessoas. Então, quando eu vejo, por exemplo, um ministro de louvor que fica lá na adoração, oh, Senhor, tal, e só ele Deus ali numa conexão única, e ele esquece que o papel dele é de levar a igreja até uma adoração, preparar a igreja para a mensagem, preparar a igreja para receber a palavra de Deus, a gente percebe que a visão dele a respeito do papel dele naquele momento é distorcido, porque ele acha que só adorar ali com música, com cantos, com repetições, já é o suficiente para a igreja entrar em adoração. E não, ele tem que entender que ele está ali no papel de servir a igreja também. Então, aquela visão distorcida de eu estou fazendo para Deus, se as pessoas não gostam, isso é problema delas, isso está totalmente fora das Escrituras, isso está totalmente fora da palavra. Por quê? Porque servir a Deus é sim servir pessoas. Porque se Deus quisesse que a gente só aceitasse Jesus e fosse suficiente, aceitou Jesus, nosso papel está cumprido, quando a gente aceitasse Jesus, imediatamente a gente ia para a glória, porque daí já cumpriu o papel, entende? Mas não é esse o objetivo. A gente aceita Jesus e a gente tem que ganhar outras pessoas. E aí, olha uma outra virada de chave. No meu tempo, a igreja, ela entrava com os 2 pés no bairro, fazendo barulho, fazendo arruaça e com aquela mentalidade de a igreja, ela tem que fazer barulho, a igreja, ela tem que incomodar o inferno, a igreja, ela tem que chegar e fazer a diferença, ela não pode se curvar ao mundo e tal. Só que a gente percebeu que hoje isso não é uma realidade. Primeiro, a igreja ela tem várias limitações legais, ela não pode ser uma igreja barulhenta, porque se os vizinhos reclamarem, a igreja vai ser fechada em questão de dias, ok? A igreja, ela se adaptou à sociedade, a igreja, ela entendeu que ela, para ganhar as pessoas, o que pensa comigo? Tem uma frase de um autor americano do Dale Carnegie, que ele diz assim, é muito mais fácil atrair pessoas com uma gota de mel, atrair a abelha com uma gota de mel, do que com 1 litro de fel. Então, se a nossa palavra, de certa forma, ela não for bem embrulhada, nós vamos afastar pessoas ao invés de aproximar. E eu sei que isso, gente, é muito disruptivo. Por quê? Porque a gente tem uma sensação de que nós temos que ser sal na terra e luz. E o sal e tal... Mas entendo que ser sal não significa que a gente tem que ser sal. Aqui, o pessoal do Sul gosta muito de churrasco. Eu adoro churrasco. Eu sei que o pastor Elivelto gosta de churrasco também, pastor? Toda hora. Churrasco é bênção, né? Agora, se o churrasco tiver muito sal, tiver salgado, ele estraga ou ele melhora o sabor da carne? Estraga. Então é isso que a gente tem que entender, que existe uma dosagem, existe um jeito, existe um formato, existe um papel da igreja. Segundo ponto, a igreja também, a geração Netflix, ela quer entretenimento e ela quer conhecimento. Você já notou que a maioria das séries, dos filmes da Netflix, ele tem essa questão do conhecimento? Você sempre assiste uma série, você aprende alguma coisa. Essa série aqui, igual eu gosto muito de uma série chamada Suits, essa série que você aprende negociação, essa série você aprende postura, essa série você aprende comunicação. Aí tem um monte de séries que você aprende um monte de coisa. Então, eles perceberam que as pessoas também querem, ao mesmo tempo que entretenimento, querem conhecimento. Ok? Então, na prática, o que significa? Que a igreja não pode mais se dar ao desfrute de criar uma igreja mais ou menos, com serviço mais ou menos, com uma qualidade mais ou menos naquilo que oferece. E o pastor, e aí eu já falo sobre nós, pastores, nós não podemos mais negligenciar o estudo da palavra, por vários motivos. Primeiro, porque a pessoa está a um clique de sair da nossa live. Segundo, que a gente está concorrendo com Silas Malafaia, com David Wilkerson, com Abe Uber, com Mário de Oliveira, com pastores que são muito conhecidos no mundo e que se a pessoa não estiver gostando do nosso culto, ela vai assistir, eu vou assistir do outro pastor, eu vou assistir o outro. Então entendam que nós como pastores estamos a um clique da pessoa sair
da nossa apresentação, da nossa live, da nossa ministração de culto. Isso nesse momento. Dentro da igreja, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E entendendo isso, a gente começa a entender, opa, a gente precisa acender essa luz. A gente precisa, então, entender qual é o nosso papel como cristãos. Ponto. E quando eu estou falando concorrendo com o Mário de Oliveira, não que sejam inimigos, mas, gente, se a pessoa, a tua palavra não está boa, deixa eu ouvir do meu presidente. Pô, tem uma palavra boa, tem uma palavra saudável, deixa eu ouvir de outra pessoa. Então, é isso que a gente tem que entender. As pessoas, o ser humano, olha só que interessante. Aí eu vou entrar numa questão neurológica. O ser humano, o nosso cérebro, a nossa mente, ela é um órgão de economia. Ou seja, tudo que ela puder fazer para economizar processos, ela vai fazer. Então, pensa comigo. Dentro da igreja, você entra na igreja, o culto começa e tal. De repente, a palavra não está boa, o culto não está legal. O que você faz? A tua mente vai para Nárnia e você fica ali. Mas você não vai sair do culto por várias questões. Porque as pessoas vão ficar te olhando, porque as pessoas vão falar, cara, o irmão tá em pecado, as pessoas não... O que aconteceu? A pessoa não tá bem e tal, alguma coisa. Então, o nível de estresse que você vai gerar para a tua mente é alto. Agora, na internet, qual que é o estresse que a pessoa tem de sair de um culto para outro? Absolutamente nenhum. É só ela dar um clique. Por exemplo, nessa live aqui que a gente está com mais de 170 pessoas, glória a Deus por isso. Agora, eu posso garantir que está todo mundo prestando atenção em mim? Não posso. Por quê? Porque se você estiver aqui com a gente, o teu vídeo está desligado, ou você deixou aqui a live ligada e foi fazer outra coisa, a gente não sabe, porque teoricamente é muito fácil de fazer isso. E não tem problema nenhum com relação a isso, não é demérito nenhum, mas é uma questão de possibilidade. Então, entendendo isso, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, como tornar o nosso culto mais atrativo dentro do nosso papel, que é evangelizar, que é ganhar o mundo, ok? Agora, eu vou fazer um exercício com vocês, tá? Eu vou compartilhar uma tela aqui, e aí, deixa eu compartilhar aqui. Olha só, gente, estou compartilhando. Tem um site aqui. Se você tiver no seu computador ou no seu celular, você pode digitar esse site, www.menti.com. Se você quiser com o celular, você pode mirar o celular nesse código QR. Eu vou colocar aqui no chat também o link. Pronto, coloquei o link para vocês poderem entrar. Então, entra nesse link aí, menti.com. Ele vai pedir um código para você. O código é o 390675, ok? Menti.com, o código é 390675. Então, o que a gente vai fazer? Eu gostaria que você escrevesse, vai abrir uma tela para você. Deixa eu fazer junto com vocês para a gente... Quem está com o celular é muito fácil. É só você mirar a tela para esse código aqui, igual eu estou fazendo, ó. Vai abrir uma tela. E aí você vai colocar ali. Ó, ele está dizendo ali, ó, qual a sua expectativa do encontro de hoje? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar ali a sua expectativa. Minha expectativa é crescimento, é desenvolvimento, é aprender algo novo, é oração, enfim, você vai escrever ali a sua expectativa. Ok? Fica à vontade. Pode escrever. Olha lá, já está aparecendo aqui pra gente. Isso aí. Ok? Então, a gente já tem 33 pessoas que fizeram. Quando a gente chegar em 40, a gente vai para a próxima, até para a gente ganhar tempo. Então, olha só o que vocês falaram. Vocês falaram o seguinte: crescimento, conhecimento, aprendizado, aprender algo novo, o melhor possível, reciclagem e atualização, crescimento na net, evangelizar, comunicação online. Ok. Então, só para vocês entenderem, ótimo, muito bom, chegamos em 40. Perfeito. O que eu quis mostrar para vocês? Quis mostrar duas coisas. Primeiro, não é porque a nossa conversa é online que ela não pode ser interativa. Então, a gente usou uma ferramenta super simples, que é gratuita, e estamos fazendo um nível de interação aqui. E isso eu posso usar no meu culto. Gente,
Irmãos, enquanto o culto está acontecendo aqui na internet, eu vou disponibilizar um link para vocês. Vocês vão dando feedback da gente do culto, quais são as palavras. Eu estou pregando aqui, enquanto eu estou pregando, o que Deus falou com você? Vai escrevendo aqui. Olha a quantidade de possibilidades que a gente tem. Ó, já passamos de 50 pessoas ali. São possibilidades inteligentes, simples, baratas, que não tem custo e que qualquer um pode fazer. Por quê, gente? Por que eu estou dizendo isso? Olha só que interessante. Cognitivamente falando, nós seres humanos, quanto mais elementos da nossa mente nós envolvemos num processo, mais aprendizado a gente tem daquele processo. Quanto mais a gente aprende, ou melhor, quanto mais a gente envolve emoções tácitas, sentimentos, percepções, mais a gente aprende sobre aquilo. Pode ver que quando você era criancinha, lembra na escola bíblica dominical? Você ia lá, você pintava, você cantava, havia um homenzinho torto, 3 palavrinhas só, meu barco é pequeno. E a música, ela mexe com várias partes da nossa mente. A criança, ela está interagindo com o corpo. Então, quando a gente envolve uma criança, por exemplo, no ministério, a gente não só está envolvendo a criança para se livrar ela do culto, para você ficar em paz para assistir o culto. Não, muito pelo contrário. Você está fazendo, sabe o quê? Você está estimulando várias partes da mente dessa criança, do corpo dessa criança, da estrutura biopsico dela, para que ela se torne um crente um crente mais firme, um crente que quando chegar na adolescência, na juventude, ele não se desvie. Por quê? Porque ele tem a palavra cravada no seu coração. Nós, seres humanos, aprendemos por associação e por repetição. Ou seja, quanto mais elementos associativos a gente tem, mais a gente aprende. E repetição, ou seja, você já viu quantas vezes que você já ouviu a história de José na igreja? Várias e várias vezes. Talvez tem gente que fala, puxa, mas eu já estou enjoado. Não está enjoado. Por quê? Porque são várias formas de você entender, várias formas de você aprender. E aquilo que é repetitivo, aquilo que você vai repetindo, isso vai cravando na mente da sua igreja. Então, às vezes, tem pastor que ele não fala, por exemplo, de dízimo na live. Ele não fala de dízimo nos cultos, porque ele acha que a igreja já entendeu o processo, já entendeu o que é. Só que tem um problema. O problema é que ele não faz isso porque ele se sente chato. E o que é chato? É chato quando o pastor ele só fala em Malaquias 3:10. Entende? Ele só fala em Malaquias 3:10, porque ele só está acionando um mecanismo de aprendizado, que é a repetição. Mas e a associação? Será que Malaquias 3:10 é o único versículo da Bíblia que fala sobre dízimo? É claro que não, existem vários outros. Então, quanto mais informação de repetição e associação você está trazendo para a sua igreja, mais ela vai firmando uma ideia, mais aquela ideia vai se tornando importante para ela. Então, falar de um assunto repetidas vezes, mas de outras formas, é uma maneira inteligente de você melhorar o aprendizado da sua igreja. E pasmem vocês, gente, a nossa igreja, ela tem que entender uma coisa. O ministério de Cristo, ele é um ministério de basicamente o quê? Ensino. Significa que o milagre, significa que a palavra, significa que qualquer outra coisa que acontecia no meio do percurso era um plus. Mas se a gente parar para pensar, o que Jesus mais fazia era ensinar. Então nós temos que entender esse papel. E aí transformar o nosso culto em algo realmente que traga entretenimento e conhecimento vai fazer com que a nossa igreja cresça muito mais, ok? Então, a partir de agora, o que eu quero pedir para vocês? Que vocês usem o chat aqui para escrever as suas perguntas a respeito do tema igreja, internet, online. Igreja, online, internet. Tudo que você tiver de dúvida sobre equipamento, sobre o que fazer, como transmitir, quanto tempo, enfim, vai perguntando aqui no chat, que aí a gente vai tratando sobre esses temas, tá? Lembrando que tudo que eu tô falando para vocês, gente, eu sou um cara meio chato nesse negócio. É tudo baseado em ciência. Eu tenho esse livro aqui, que eu já escrevi sobre Oratória e Comunicação Persuasiva. O Você na Frente, que fala exatamente sobre a mentalidade, ou seja, questões da mente humana. Eu tenho esse DVD aqui que eu falo especificamente sobre comunicação,
o Oratória Essencial. E eu sou um dos colunistas da revista Venda Mais, que é a maior publicação da América Latina tratando sobre gestão comercial e vendas. Então, só para não... Porque eu sei que algumas coisas que a gente está falando aqui parece meio... Cara, mas será que é assim mesmo? Tal, ok? Muito bom. Vamos lá, então, gente. Eu quero já agora entrar propriamente no nosso assunto que a gente está propondo aqui. Precisava fazer esse disclaimer para a gente entender. Então, vamos lá, gente. Olha só. Marketing na igreja. Faz ou não faz? Deve fazer ou não deve fazer? Gente, se tem uma das coisas que mais assustavam a igreja antigamente, era essa palavra marketing, né? Ai, marketing, a gente não pode ficar fazendo marketing, o nosso marketing é a nossa vida e tal, essa coisa toda. Mas daí se percebeu, por exemplo, com algumas práticas vindo de fora, que o marketing ele é muito útil, porque o marketing ele tem o objetivo de transformar uma ideia e levar essa ideia, vender essa ideia. E qual que é a ideia que a gente vende? Qual que é a nossa mentalidade? A nossa mentalidade é Cristo. A ideia que a gente vende é a ideia da salvação. E a gente precisa, então, usar ferramentas éticas cristãs para promovermos o reino. E entendemos que esse é o momento. Então, tem igreja que ainda não tem conta no Instagram, tem igreja que não tem página no Facebook, tem igreja, por exemplo, que não tem canal do YouTube. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Basicamente, só para vocês entenderem, YouTube, Facebook e Instagram são basicamente as principais plataformas que a gente tem hoje, tá? Eu vou tentar ser o mais abrangente possível e falar dos assuntos que são mais pertinentes a esse momento. Eu não vou conseguir aprofundar muito sobre plataformas, sobre questões muito técnicas por causa do nosso tempo. Mas vamos lá. Primeiro, o Facebook tem uma característica. O Facebook ele é movido por timeline, ou seja, você entrou agora. Daqui 5 minutos ele já vai trazer outro conteúdo. Então você já notou que você entra no Facebook, você entra ali e vai rodando uma timeline, ou seja, uma linha do tempo. E por que eu estou falando isso? Porque quando você faz uma transmissão ao vivo do seu culto para o Facebook, o risco que você corre por exemplo, se tem 100 pessoas assistindo a sua live, ótimo. Terminou o culto, dificilmente essa sua live vai ter lá 200 pessoas daqui uma semana. Por quê? Porque passou na timeline dela. Já foi embora. Esse assunto, teoricamente, o Facebook, melhor dizendo, ele entende que já foi. As pessoas querem coisa nova. Inclusive, isso a ciência tem estudado muito sobre isso, porque isso tem gerado uma ansiedade muito grande nessa geração que está consumindo muito esse tipo de mídia. Mas ok, é só um adendo. E aí, qual que é a questão aqui? Se você quer que a sua igreja assista o culto ali online, só aquele momento, e depois não assistam mais, não vão atrás da palavra, o Facebook é uma plataforma legal. Agora, para que a sua live, para que as pessoas assistam bem, compartilhem, mais pessoas assistam, quero dar algumas dicas. Primeiro, equipamento. Gente, equipamento é fundamental. Por quê? Porque a qualidade no Facebook ela é muito valorizada. As pessoas não vão ficar assistindo alguma coisa que tem uma qualidade ruim. E de todo equipamento, numa escala, atenção nisso. Isso serve tanto para o Facebook, quanto para o YouTube, quanto para o Instagram. Numa escala, primeira coisa que você precisa levar em conta, atenção, primeira coisa é o áudio, não é o vídeo. Primeira coisa é o áudio. Por quê? Vocês vão me entender agora. Olha só que interessante isso. Você fica numa live, você fica numa apresentação, num vídeo, se o vídeo estiver ruim, o vídeo não está muito bom e tal, eu até fico assistindo, ouvindo. Se o áudio estiver bom, você até assiste. Agora, se o áudio estiver ruim, meus amigos e irmãos, as pessoas saem rapidinho. Isso é científico. Por quê? Porque o áudio ele tem o poder de incomodar a gente. Cara, o áudio está muito ruim. Nossa, eu não consigo assistir. Então, se você quer fazer boas lives para o seu culto, para a sua igreja, invista primeiro no áudio da igreja. No áudio da igreja, ok? E o que você precisa para fazer um bom áudio?
você vai precisar basicamente, em termos de comunicação, tá? Eu peguei aqui, trouxe alguns equipamentos. O que eu estou trazendo aqui é o simples do simples, algo que toda igreja pode ter. Uma mesinha como essa aqui, de 6 canais, 8 canais, super simples. Essa mesa aqui, você compra no Mercado Livre lá por R$300, mais ou menos. Ela é super simples. Qual que é a função desse equipamento aqui, gente? É simplesmente juntar todos os canais. Coloca o canal do microfone, o canal da bateria, o canal do baixo, coloca tudo num canal só e tá aqui. Agora, isso aqui não é o suficiente, porque você precisa comunicar isso para a internet. Então, você vai precisar de um equipamento como esse aqui, ó. Isso aqui é uma placa de captura, tá? Uma placa de captura, marca Behringer, modelo UCA222, uma placa Behringer. Por quê? O que essa placa vai fazer? Ela vai pegar esse áudio da mesa, pegar o áudio da mesa, transformar num sinal que o computador lê, e você vai plugar isso no seu computador. Super simples, super tranquilo, tá? Não tem muito segredo com relação a isso. Agora, se você quer fazer uma coisa, uma pregação, uma mensagem, tal, um culto na sua casa, transmitir para a igreja, fazer um pastoreio, alguma coisa assim, você não precisa de tudo isso. Um microfone como esse aqui, ó, já é suficiente. Esse microfone aqui é o Arcano USB. Não tem o modelo dele aqui, mas no Mercado Livre também se encontra por R$70, R$80. Qual que é a diferença desse microfone aqui, gente? Para que ele serve? Por que ele é tão bom? Porque ele tem isso aqui, ó. Ele é plug and play. Ou seja, você pluga no seu computador, ele está ligado imediatamente. Aí a qualidade da sua apresentação, do seu áudio, vai ficar extraordinário, tá? Esses equipamentos ali com relação a áudio. Agora, se a tua igreja tem uma mesa de som, se ela tem uma placa de captura, aí é muito mais fácil. Lembrando que o áudio, então, em termos de primeira coisa que você vai precisar lembrar, é o áudio. Áudio. Cuida do áudio. Cuida, por exemplo, com a ligação de luz da sua igreja. Por quê? Porque às vezes fica aquele barulhinho e tal, isso é problema de aterramento. Cuida, por exemplo, com equipamentos que não estão bem conectados, cabo ruim e tal. Por quê, gente? Você pode estar fazendo um culto maravilhoso, pode estar fazendo uma live incrível. De repente, o baixista lá deixa o baixo ligado e aí começa... As pessoas vão sair da live imediatamente. Infelizmente, é assim que funciona. Então, cuida disso aí. Segunda coisa que você vai precisar cuidar é luz. Luz. Por quê? Porque a grande verdade é que uma boa iluminação faz uma diferença gigantesca. Gigantesca. Então, na igreja, não tem muito segredo com relação a isso. Uma boa iluminação da igreja, ok. Se você quiser colocar uma igreja no modelo church ali, com luz mais claras, mais escuras e tal, uma dica. Luz quente, ou seja, luz um pouco mais amarelada, fica melhor para quem está pregando ali. Nos demais irmãos, tá tudo certo, tá? Agora, se você vai fazer uma live, vai fazer uma apresentação em casa, eu aqui na escola, eu tenho vários equipamentos e tal, você não precisa de tudo isso. Mais um equipamento como esse aqui, ó, deixa eu mostrar para você aqui. Ó, tá vendo? Isso aqui. O que esse equipamento incrível, maravilhoso faz? Então, deixa eu mostrar para você. Primeiro, ele tem uma luz. Essa luz pode ser branca, ou seja, fria, ou amarela, quente. Então, normalmente eu deixo em quente, porque eu dou bastante aula e faço bastante treinamento online. Então, eu uso bastante essa luz aqui. Pastora Graça tá aí? Pastora Graça fez treinamento com a gente, ela sabe que eu uso isso aqui, né? Ó, e aí ele tem essa presilha aqui. Essa presilha, gente, por que eu gosto dela? Porque eu, por exemplo, eu posso colocar em qualquer lugar. Eu coloco aqui na minha mesa, eu coloco no vitral, eu coloco em qualquer lugar. Então, isso aqui é super simples. Isso aqui também você vai pagar aí R$80 na internet. É barato, Mercado Livre, essa coisa toda. Eu estou pensando que eu devia ter feito um patrocínio no Mercado Livre. Mas agora falando sério. Super simples. Agora, na igreja não. Uma luz ali, uma luz que ilumina bem, já é o suficiente, tá?
Ok? Então, primeiro o áudio, depois a luz. E a terceira coisa é o roteiro. Ok? O roteiro, ou seja, como que você estrutura o seu culto. Com início, meio e fim. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Deixa eu aproveitar aqui, que tem bastante pergunta. E aí antes de... Nossa, tem bastante pergunta. Pode mandar pergunta aí, gente, que eu vou tirar um tempo só para responder todas elas, tá? Vamos lá. Então, isso para o Facebook, lembrando que o Facebook é uma timeline, ou seja, ele vai sair à medida que você terminar a sua transmissão. Agora, atenção, dicas para melhorar a entrega da sua live. Talvez você saiba disso, talvez não, mas o Facebook e o Instagram, eles entregam para em média de 4 a 7% só da sua audiência. Então, se você tem 1000 pessoas da tua igreja que curtiram a sua página no Facebook, ele vai entregar para 70 pessoas apenas, ok? Infelizmente, por padrão. Agora, existe uma outra forma de você aumentar, de as pessoas, de entregar para mais pessoas. Como? Basicamente por duas métricas que o Facebook valoriza muito, que é o engajamento, ou seja, curtida e compartilhamento. Curtida e compartilhamento. Então, três, né? Curtida, compartilhamento e comentário. Quando você estiver fazendo a sua transmissão, qual que é a dica que eu dou? E isso lá nos Estados Unidos é muito comum, é muito usual. Antes de começar o culto, antes de começar a transmissão, entra alguém falando assim: olá, gente, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui no nosso culto hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o culto vai ser uma bênção, uma palavra especial sobre tal assunto, o culto da família. Então, eu vou pedir para vocês agora, curta aqui esse vídeo, deixe o seu comentário aqui, o seu pedido de oração e compartilhe com seus amigos. Essas três ações já vão exponencializar a sua live, a sua apresentação. Então, não custa nada pedir para a igreja, gente, curta lá a live, compartilha, comenta, e você pode fazer isso até dentro do culto, gente. Isso hoje em dia é muito comum e não tem nenhum problema com relação a isso. Curta, comenta e compartilha. E a dica você vai pedir para as pessoas só comentar: oi, gente, faça o seu pedido de oração. Por quê? Porque as pessoas gostam de se sentir valorizadas, gostam de se sentir inclusas, tá? Então, pede para a igreja fazer ali esse momento de curtir, comentar e compartilhar. De preferência, logo no início da live. Por quê? Porque daí o Facebook vai, no mecanismo, o algoritmo dele, ele vai entender: nossa, quanta gente que está interessada. Então, vamos tratar de levar esse conteúdo para o maior número de pessoas, ok? Isso serve tanto para o Facebook quanto para o Instagram. Aí tem uma dica extra para o Facebook. Na transmissão do Facebook, se você estiver fazendo isso do celular, e um monte de igrejas faz transmissão de culto pelo celular, coloque o celular nesta posição, na posição horizontal para o Facebook e vertical para o Instagram. Horizontal para o Facebook, vertical para o Instagram. A regra é a mesma para o Instagram, peça para as pessoas curtirem, compartilharem. A única diferença é que no Instagram tem um aviãozinho, então as pessoas podem caminhar. Ok, tranquilo. Se tiver alguma dúvida sobre isso, pode perguntar aqui também, que a gente vai responder depois na sequência. Muito bem. YouTube. Qual que é a diferença básica do YouTube? O YouTube tem algumas vantagens que eu considero legais para o ambiente da igreja. Primeiro, esse culto, ele fica gravado já. Você fez a transmissão pelo YouTube, ele já fica gravado. Então, você não tem o trabalho de ter que subir, nada disso. Ele já fica gravado. Segundo, as pessoas podem comentar ao vivo ali no seu culto, na transmissão ao vivo. Terceiro, depois que ele fica gravado, ele fica ali na página, no canal da sua igreja. Então, se a sua igreja tem um canal no YouTube, as pessoas vão entrar ali e elas já vão ver o culto. Então, isso é muito legal. Por exemplo, aqui na nossa igreja, por exemplo, se 100 pessoas assistiram online, na mesma semana chega a 230, 240. Mais que dobra a quantidade de pessoas que assistiram depois do ao vivo. Coisa que não acontece no Facebook. Por quê? Porque é uma plataforma diferente. Além disso, se o seu culto ele tiver algumas coisas, isso é uma coisa um pouquinho mais técnica,
que por uma questão de tempo eu não vou ter como falar sobre, mas só para você entender, e aí fala com os meninos lá da sua igreja, com as meninas lá da sua igreja, o pessoal da mídia, que eles sabem o que eu estou falando. As tags, a descrição e a thumb. Tags, descrição e thumb. Tag é aquilo, as palavras-chave que o seu vídeo é ranqueado. Descrição é aquilo que aparece embaixo do seu vídeo. É muito importante você colocar, se você quer oração, se você quer conhecer a nossa igreja, esse aqui é o nosso site, esse aqui é o nosso endereço, esse aqui é o nosso WhatsApp, coloque isso na descrição. Isso é muito importante, porque aquele ali é um canal de exposição da sua igreja. E tag, comentário, a thumb. O que é a thumb? Thumb é aquela capa do vídeo. Aquela capa do vídeo. Quando as pessoas elas estão na internet, elas entram no YouTube, aquela capa que aparece ali do vídeo, aquela imagem que aparece do vídeo, é a thumb. Então eu recomendo, vou dar algumas dicas para vocês sobre a thumb, porque a thumb é a principal, olha só que importante isso, é o índice, é o item principal para as pessoas que não conhecem a sua igreja, não conhecem o seu canal, clicarem no seu vídeo, ok? A thumb. Então uma thumb, ela precisa chamar atenção com cores fortes e ela precisa estar bem grande, descrito no vídeo, qual que é sobre o que é esse vídeo, do que esse vídeo fala. Então, deixa eu compartilhar uma tela aqui, vou fazer isso aqui ao vivo. Corro o risco de passar vergonha, mas não tem problema, a gente está aqui para se ajudar, né? Então, deixa eu mostrar aqui a minha tela e vou entrar no YouTube aqui. Quero mostrar para vocês. Então, temos aqui YouTube. Vamos lá. Louvores para ouvir Deus falar. Tá vendo essa tela aqui, ó? Louvores para ouvir Deus falar? Então, olha só que legal isso aqui. A informação está muito clara do que a gente vai ver, do que a gente vai assistir. Deixa eu pegar aqui o meu canal, só para vocês verem o que a gente faz lá. Tá vendo? Preparação e conteúdo, o que é oratória, atenção e atração, aprenda a falar bem de um jeito simples, palestras audiovisuais, ou seja, a gente já coloca a descrição ali, na cara das pessoas para que elas literalmente fiquem curiosas e aí queiram clicar no nosso link. Então, deixa eu dar uma dica para você. Para que as pessoas, quando você for construir isso, gente, isso é muito simples. Se der tempo, eu vou ensinar vocês a fazer isso numa ferramenta que todos vocês têm, tá? Vou ensinar. É super fácil de fazer. Mas essa thumb, olha só, hein, gente? Essa thumb, ela tem que seguir essa técnica. Quem fez a administração aprendeu isso lá no segundo ano. Quem fez marketing e publicidade já aprendeu isso ao longo do curso inteiro, tá? Então, essa técnica, essa thumb, ela tem que chamar atenção, despertar interesse, provocar um desejo e gerar uma ação. Ou seja, aprenda sobre escatologia, cultos. Gente, atenção. Atenção. Não coloque na thumb culto da cura, culto dos milagres. Não porque isso seja errado, tá? Mas porque se você digitar culto dos milagres, existe, meu Deus, milhares ali e o teu não vai se destacar. Então, tente colocar algo que atenção, interesse, desejo e ação, que faça as pessoas quererem clicar naquele link. Ok? Descrição e a descrição é só... É que se a gente entrar nisso, a gente vai para um nível um pouco mais profundo e aí tem tanta coisa ainda para a gente falar, né? E aí a gente acaba não aproveitando, tá? Deixa eu perguntar aqui, pastor Erivelto, eu tenho até meio-dia e meio, isso? Meio-dia e 25 mais ou menos, né? Meio-dia e meio a gente encerra. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Entenderam, gente, essa lógica? Cria ali, coloca, fez o culto, fez a transmissão, tá ali gravada, pega esse mesmo link e aí você pode distribuir para sua igreja, aí você pode distribuir para as pessoas, tá? Super simples. Agora eu quero dar uma dica para você, pastor, do Facebook, do Instagram e do YouTube. São lógicas diferentes. A lógica do Facebook tá ali na minha tela, vai aparecer.
assuntos que o Facebook entende, por exemplo, como assuntos que são do meu interesse, entre aspas. Você vai ver que se você gosta muito de cânticos de louvor, ó, não faça esse teste, porque você vai sofrer com isso. Mas só para você saber, se você clicar um dia numa live, sabe essas lives de profecia doida? Que as pessoas ficam gritando e colocando papelzinho dentro do óleo e fazer umas coisas bem malucas e falando em línguas e profetizando de profecia. O que vai acontecer? Se você clicar nessa live e assistir 2, 3 minutos, sabe o que vai acontecer? O Facebook vai entender, opa, essa pessoa gosta desse tipo de conteúdo. E ele vai ficar te mostrando muito disso. Então, você vai ver que vai aparecer muita gente falando e você vai ter a sensação que está todo mundo do pixel. Por quê? Porque o Facebook acha, puxa, a pessoa assistiu 2, 3 minutos, ela gosta disso. Mas talvez não seja um fato. E aí a gente tem a sensação que está todo mundo falando sobre isso, está todo mundo comentando sobre isso. Mas isso é característica dessas redes sociais. No YouTube é um pouquinho diferente. No YouTube você clica lá. Para você ter uma ideia, o primeiro buscador, né, todo mundo sabe que é o Google, o maior buscador do mundo, e o segundo é o YouTube. Então, quando as pessoas... para você ter uma ideia, olha só que interessante, gente. Agora, na pandemia, um dos itens de maior procura, segundo o Google Trends, foi cultos em casa. Olha só, aumentou mais de 400%. Cultos em casa, as pessoas buscando culto. Aí, o que acontecia com as pessoas? Elas buscavam culto em casa, ok, começou a aparecer para ela. Inscrever-se no canal é importante? É muito importante, gente. Olha só, eu tenho um programa aqui toda segunda-feira que a gente faz ao vivo, que vai para rádios, para emissoras, e a gente entrevista pessoas que são importantes. E esses dias a gente entrevistou um pastor que tem um movimento muito grande aqui no Brasil, falando sobre cura e libertação. E olha só quanto é importante a inscrição das pessoas no seu canal. Ele tem milhares de seguidores no canal dele, enfim. Ele pegou o nosso vídeo e colocou no canal dele. De um dia para o outro, tinha mais de 8.000 visualizações no vídeo. De um dia para o outro. Por quê? Porque o canal dele tem muita gente inscrito. Então, peça para as pessoas se inscreverem no seu canal. Tem um número que é muito emblemático, que é o número de 1.000 pessoas. Depois de 1.000 pessoas, você consegue ter alguns benefícios dentro do YouTube. Então, peça para as pessoas se inscreverem. Não tenha vergonha, né? Gente, se inscreve. Uma dica, tá? Pede para as pessoas clicarem no sininho para serem avisadas. Por quê? Porque quando você entrar no seu culto online, entrar na live da sua igreja, o próprio YouTube já manda uma mensagem para ela. Ó, a igreja do Evangelho Quadrangular de Vila da Penha está começando o culto online. Aí as pessoas vão saber que você começou e a probabilidade das pessoas entrarem é mais alta, ok? Gente, como já é 12:10, eu vou aproveitar então para responder as perguntas, aí a gente já vai se encaminhando para o final, tá? Vamos lá, cheguei atrás. A associação com temas funciona, eu fiz e deu certo, o Marco Túlio falou. Verdade, gente. Fazer cultos temáticos funciona. É que às vezes a gente acha que culto temático é aquele negócio de vou fazer um culto do Havaí. Não, não é isso. Por exemplo, culto da cura. Aí a iluminação da igreja é uma iluminação um pouco mais azul, se você tiver essa possibilidade. As músicas falando de cura. E a thumb que você colocar é mensagens de cura. Isso tende a funcionar muito bem. Então, muito legal. Como melhora a transmissão pelo celular no OBS? Olha só, gente. OBS e celular não combinam tão bem assim, tá? Normalmente o OBS ele é mais para usar no computador. OBS, para quem não conhece, é um aplicativo, é um programa, um software que a gente usa para transmitir o culto. Aí eu quero fazer um adendo aqui, gente. Você vai transmitir o culto. Atenção nisso. A internet da sua igreja ela precisa ser boa. Sabe por quê? Então, só para vocês entenderem a lógica de como que funciona esse processo. Você contratou, atenção, porque essa internet ela tem que ser boa no upload, ou seja, o quanto ela sobe para a internet, não no download. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, infelizmente, tá? O que a gente percebeu? A gente percebeu que alguns
algumas empresas que fornecem internet, elas dizem lá, ó, essa internet aqui tem 100 megas. 100 megas. Só que você vai conferir lá, tem 12, 13 megas. Essas que dizem isso, cuidado, gente. Não, de preferência, não contrate. Contrate a que tem 100 de download e a 100 de upload. 100 de download e 100 de upload. Se possível, contrate uma dedicada. Eu sei que não é barato, mas isso é tão importante, gente, tão importante. Eu tenho conversado com vários pastores que eu tenho mentoreado nesse período, e esses dias eu conversei com um pastor, ele gastou quase 20 mil reais em equipamento para a igreja dele. E ele estava chorando em pagar 220 reais na internet. Eu falei, pastor, veja bem, faz sentido o senhor colocar um motor 8, aquele motor V8, o motor mais potente, num Fusca, velho? Não faz sentido. Faz sentido o senhor comprar um monte de ingredientes para fazer um bolo maravilhoso e colocar numa forma suja? Não faz sentido. Então, é exatamente isso que o senhor está fazendo. A internet, ela está ligada, exatamente ligada à qualidade da transmissão que você faz na sua igreja. Então, tem que, felizmente ou infelizmente, investir numa boa internet. Abre mão de uma outra coisa ali que talvez não precisa, mas, de verdade, gente, uma recomendação. Invista numa boa internet. E aí, voltando aqui no assunto do OBS, o OBS ele tem o que a gente chama de bitrate, ou seja, a qualidade da transmissão que a gente está fazendo. Por exemplo, a gente está num bitrate alto aqui, porque a qualidade da minha internet é alta e eu coloquei o bitrate o mais alto possível para melhorar a qualidade da imagem e do áudio. Mas ok, eu tenho essa possibilidade porque a internet aqui é a mesma que vai, é a mesma que sobe, 150 megas. Agora, se a sua internet não for boa, por exemplo, uma internet de 30 megas, e você colocar um bitrate lá no OBS muito alto, o que vai acontecer? Vai ficar caindo a sua internet. Então é melhor você diminuir a qualidade no OBS da transmissão para que ela não caia. Lembrando que o foco principal não, mas número 1 tem que ser o áudio. O áudio tem que estar muito bom, ok? E aí o OBS, gente, é gratuito, toda igreja pode ter, eu recomendo. Enfim, de verdade, eu recomendo o OBS porque ele é super simples de usar, não tem muito segredo, tá? Tempo ideal de uma live. Gente, o tempo ideal de uma live é a questão da relevância. Ó, a gente tá aqui há uma hora, quase uma hora e meia, e tinha 180 pessoas no início e a gente tem 183 agora. Por que as pessoas estão ficando? Porque isso é um assunto relevante. Enfim, gente, de verdade, eu sei que não é por minha causa. Não é, eu não tenho essa vaidade. Ah, não é por causa do Everton. Não, eu sei que não é por minha causa. Não é. É por causa do conteúdo. Por causa da importância desse conteúdo. É porque você está percebendo uma sensação de ganho. E aí eu quero dar uma dica para vocês. É uma dica de comunicação, não tem a ver com esse tema, mas só para ficar claro. Se você quer engajar a sua audiência, quer que as pessoas prestem atenção no seu culto, na sua live, naquilo que você fala, você precisa levar em conta duas premissas do processo de tomada de decisão do ser humano. O que é que eu ganho com isso e por que é que tem que ser ele? O que é que eu ganho com isso e por que é que tem que ser ele? Então, só para entender a lógica. Quando eu estou assistindo alguma coisa, uma live, uma apresentação, um culto, uma palavra, a minha mente cognitiva subconsciente, ela está o tempo todo trabalhando assim, ó. O que eu ganho com isso aí? O que eu ganho com isso aí? O que a minha vida melhora com isso aí? Lembra do nosso cérebro lá? Ok? Lembra lá do nosso cérebro cognitivo? Então ele está pensando ali, o que eu ganho com essa live? O que eu ganho com essa apresentação? Então ele está ali, literalmente, pensando nisso. Ah, puxa, é uma palavra boa, estou sendo abençoado e tal, tal. E aí ele mantém. Então a questão do tempo é muito relativo, tá? Agora, tem um detalhe. Nós, seres humanos, cada vez menos conseguimos prestar atenção no nível pleno. E o nível pleno de atenção, ele tende a durar em torno de 7 minutos. Olha que loucura isso, hein, gente? 7 minutos. Então, se a cada 7 minutos a nossa mente não tiver um estímulo novo, ele cai numa letargia e aí, infelizmente, ele vai se desligar. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que a sua live, o seu culto seja interessante.
no sentido de a cada 7 minutos trazer um estímulo novo. Uma música nova, uma associação nova, um exemplo novo, Gente, faça tal coisa, interage comigo. O que vocês estão achando desse assunto? Clica aqui no curtir. Ou seja, eu quebrei um padrão a cada 7 minutos, tá? E, para finalizar isso, normalmente, os cultos, antigamente, levavam em torno de 2 horas, 1h40, 1h30. Hoje, reduziu-se para uma média de 1h15. É obrigado? Não é obrigado. A regra é, deixe o seu culto interessante que as pessoas vão ficar até o final. Sabe a regra da abelhinha? Cuida bem do jardim que a abelhinha vem. Olha, Siri. A Siri falando comigo aqui. Você vê o que a gente... Gente, vocês sabiam disso? Fazendo um parênteses aqui. Olha só, o índice de pessoas conversando com a Siri na pandemia aumentou em mais de 1.400%. Ou seja, a pessoa está sozinha, não tem com quem conversar. Oi, Siri, tudo bem com você? Loucura, né? Mas vamos lá. Então, por isso que a gente precisa estar disponível para a igreja, gente. Nós, como pastores, agora falando bem sério, nós, como pastores, nós precisamos estar disponíveis porque as pessoas estão sofrendo de solidão, estão sofrendo num momento como esse, de verdade. Mas vamos lá. Tempo ideal de uma live, equipamentos, tempo e duração de live, já falamos sobre isso. Qual que o senhor vai sortear? Eu vou sortear? Não vou sortear nada, não. Acerca dos livros aqui? Gente, então deixa eu ver quem falou isso, Marco Túlio, né? Obrigado. Gente, olha só, vou fazer o seguinte, o meu Instagram é o @EversonBarbosa, vou colocar aqui, se você me mandar uma mensagem lá no Instagram, falar, eu estava assistindo a live, eu vou mandar uma página com 3 e-books incríveis, inclusive o e-book desse livro que eu mostrei para vocês, para você baixar totalmente grátis, tá? E um outro e-book de como estruturar uma pregação com um início impactante, o conteúdo relevante e um final emocionante que tem alto impacto, tá? Você vai se surpreender, gente. Por quê? Porque até aquela pessoa que tem mais dificuldade em organizar o assunto, você já viu que tem gente que começa a pregar em Gênesis, termina em Apocalipse e não falou nada de nada? Então você vai aprender como que faz isso nessa estrutura. Início impactante, conteúdo relevante, final emocionante, tá? Everson Barbosa, eu coloquei aqui. Everson é com H, tá? Igual tá aqui no meu nominho aqui embaixo. Então, vamos lá. Pergunta. Vamos lá, pergunta. Qual o tempo de duração? O tempo ideal do culto? Pastor, tem indicação de onde adquirir produtos para melhor transmissão ao vivo? Como utilizar? Gente, Mercado Livre. Por que Mercado Livre? Porque é barato, porque você vai ter vários concorrentes lá e, enfim, tendo mais concorrentes, você tem um preço menor. Uma câmera boa com custo-benefício para lives. Logitech C920. Logitech C920. Ela não é para transmissão de culto, é para fazer live, igual eu estou fazendo aqui. Logitech C920. Logitech C920. Tem um custo-benefício barato, é boa, não vai te deixar na mão nunca. Muito boa. Vamos lá. Pastor, se você vê alguma pergunta ali e achar pertinente, quiser fazer, pode fazer também, que tem bastante aqui, eu estou meio perdido. Como alcançar as crianças e despertar interesse? Olha só, gente, criança aprende por repetição, associação e estímulos sensoriais. Então, quando você fizer uma live, um culto para crianças, estimule a criança a movimento, estímulos sensoriais. Faça tal coisa, cante. Gente, eu coloco os vídeos lá da Tenda da Alegria para o meu filho e ele fica. E ele tem 1 ano e 4 meses. Por quê? Estímulo sensorial, imagem bonita. Então, não tem segredo. Estimule a criança, tá? Qual a sugestão de equipamentos para captação de vídeo? Temos uma câmera HDMI, boa máquina, mas preciso saber a interface entre os dois. Isso aqui é um assunto bem técnico. Me manda, Leandro, me manda lá no Instagram que eu respondo para você. Qual o tempo do culto na live? Já falei. Quantas pessoas pregam junto com o pastor através da escrita online? Distrai demais, como resolver? Quantas pessoas pregam junto com o pastor através da escrita online? Eu não entendi bem isso, Jaciara. Quando as pessoas pregam junto com o pastor? Eu não entendi. Se puder
falar, né, vai ser mais tranquilo. Qual o formato do culto que mais chama atenção nas redes sociais? Gente, olha só, o formato tem a ver com o modelo de culto que a gente já conhece. Qual que é a dica? Coloque uma pessoa para apresentar o seu culto antes, já é uma quebra de padrão. Lembra sempre, quebrar padrão. Uma pessoa para chamar, faça momentos ali intercalados, momento da oferta, momento de intercessão, pode pedir para as pessoas durante o culto. Quero indicar para você uma ferramenta chamada StreamYard. StreamYard, deixa eu colocar aqui. Ó, lá no meu canal do YouTube, você vai ver algumas lives que a gente fez. Por exemplo, esse programa que eu vou colocar aqui para você o link do programa, a gente fez com esse software, com esse aplicativo. Ele é sensacional, gente. Sensacional. Por quê que ele é sensacional? Deixa eu mandar para todo mundo aqui. Por que ele é sensacional? Primeiro, porque ele é grátis. Isso já é muito benção, né? Grátis, ele vai ficar aparecendo uma imagem aqui da logo dele. Segundo, que você vai poder colocar... a pessoa escreveu uma mensagem ali para você no culto, pediu uma oração, comentou a tua mensagem, escreveu um versículo, você pode colocar isso aparecendo. Gente, isso é incrível, sabe por quê? Porque o ser humano adora o pertencimento. Então, quando elas têm a sensação que está participando da live, que está interagindo, isso é incrível. As pessoas adoram isso. Então, se você quiser colocar alguém lá da sua igreja, mexendo e só colocando ali na transmissão ao vivo, você vai ver que você vai, de verdade, você vai dobrar a quantidade de pessoas que vão assistir a sua live, porque as pessoas vão ter a sensação de estou participando, não estou apenas ouvindo, tá? Vamos lá. Alguém queria falar? Quem diria a igreja de hoje com tanta quebra de paradigma? É verdade, isso é bem verdade. Vamos lá, muito boas técnicas, excelentes informações. Se for possível, lista os materiais que vou buscar no Mercado Livre. Vou passar para os jovens da mídia, sou analfabeto. Gente, aproveita esse pessoal da igreja que está sempre na internet, os adolescentes, os jovens. O último assunto que eu quero tratar, já que tem bastante coisa aqui e algumas coisas que a gente já falou. Gente, olha só, a nossa igreja que a gente cresceu, a nossa boa e velha igreja do Evangelho Quadrangular, sempre valorizou muito o diaconato, tá? O diaconato super importante, ficava 1, 2 diáconos ali. Hoje, gente, o diaconato continua sendo importante, mas tem um outro grupo de diáconos que você precisa levantar, que é o ministério da mídia. Trate as pessoas da mídia como ministério. Cobre uma vida íntegra dela, cobre Santa Ceia, coloca o uniforme nessas pessoas, treine essas pessoas, mas pelo amor do amor, entenda que mídia é ministério. Pense na função bíblica, lá no livro de Atos, dos diáconos e veja como está super alinhado com o ministério da mídia. Crie ministério de mídia. Igreja que não tem ministério de mídia hoje vai ter problema, principalmente na retomada pós-pandemia. Vai ter problema. Então, cria o Ministério da Mídia. E esse pessoal da mídia, gente, eles são muito agilizados. Eles pegam um vídeo no YouTube, eles são sensacionais, tá? Gente, meu horário acabou e eu não gosto de ultrapassar o horário, então eu quero novamente agradecer a atenção de vocês, o carinho de vocês, dizer o quanto eu amo a nossa igreja do Evangelho Quadrangular. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente está aí à disposição de vocês para ajudar, para fazer com que você vá para um próximo nível. Eu tive o prazer de estar no Congresso de Educação do Pastor Erivelto, um nível de organização extraordinário, um evento incrível. E, infelizmente, agora, por causa de pandemia, essas coisas, a gente acabou não podendo fazer mais esse tipo de coisa. Mas agora as coisas, graças a Deus, estão voltando ao normal. E no que vocês precisarem da gente, eu sou super acessível. É claro que eu não consigo responder na velocidade ou da forma que eu gostaria em redes sociais, porque eu, por conta das palestras que eu faço, dos treinamentos, hoje eu estou atendendo quase 11 mil professores da rede pública em todo o Brasil, em cidades desde Bacabal, no interior do Maranhão, até
lá no Rio Grande do Sul, em Vinhedo e tal, atendendo igrejas, pastores, professores nessa questão da comunicação. Mas o que eu quero que você entenda? Que eu estou aqui para servir vocês, tá? E não entendam uma coisa, entendam, o nosso ministério, ele só é efetivo, ele só é crescente quando a gente pega aquilo que a gente tem na mão e faz ele crescer. Lembra da parábola dos talentos? Aquele que pegou o ministério e enterrou, ele foi acusado de ser um servo mau e infiel. Deus deu para a gente eloquência, Deus deu para a gente o Espírito Santo, Deus deu para a gente a sua presença. E a gente não pode, de jeito nenhum, colocar essa presença dentro de 4 paredes apenas. A gente tem que levar isso para fora. Hoje é muito mais difícil de você fazer evangelismo por contas sociais, por contas de saúde, mas a nossa igreja pode estar de portas abertas para o mundo, para a sociedade, através da internet. Guarde isso no seu coração. Se você deixar o seu jardim bem bonito, as abelhinhas vão vir. Transforme a sua igreja num ambiente gostoso, num lugar de refúgio, num lugar onde as pessoas vão lá e são tratadas. Não estou dizendo que você só vai ficar dando palavrinha de amor, de alegria, passando a mão no pecado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que mesmo quando você for duro com as pessoas, elas vão saber que você está fazendo isso com amor, elas vão saber que você está fazendo isso pelo bem delas. Porque a grande verdade é o seguinte, a gente ama as pessoas que cuidam da gente. E normalmente as pessoas que cuidam da gente não falam só aquilo que a gente gosta, falam aquilo que a gente precisa. Isso é amor de verdade. Só que a gente precisa primeiro trazer a pessoa, precisa primeiro colocar ela aqui dentro da nossa asa para depois tratar. E não fazer como a gente queria fazer antigamente. Confrontar a pessoa para ela se dar conta. Não, gente. Primeiro a gente traz a pessoa, cuida dela. Faz como Jesus. Ele trouxe a prostituta, mandou todo mundo embora. Ninguém vai apedrejar ela aqui, porque vocês erram tanto quanto ela. Cuidou dela. Primeiro ele cuidou. Ok, você está cuidado agora estamos só nós dois. Viu? Que história é essa aí de você ter um monte de marido? Que história é essa? Isso? Larga esse pecado agora e vai viver uma vida íntegra. Então, primeiro ele cuidou, depois ele tratou. Primeiro ele amou, depois ele corrigiu. Ok? Pastor Erivelto, muito obrigado. Que Deus abençoe o pastor pelo esse trabalho Amém. Extraordinário que o pastor tem feito aí em todo o Brasil. A nossa igreja, onde eu vou e eu converso com as pessoas a respeito do pastor Erivelto, as pessoas têm uma admiração muito grande. Às vezes as pessoas falam assim, mas como é que ele consegue trabalhar tanto, né? Nossa. E eu tenho certeza que isso é aquela questão de trabalhar por 1000 homens. E que Deus continue te conservando dessa forma e continue nos abençoando com o seu trabalho. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Ok. Everson, muito obrigado. Espero que esse tempo de hoje tenha sido um tempo de muita qualidade na vida de todos nós, né, que estamos participando desse pastoreio de pastores. Eu que agradeço as palavras tão generosas que você disse a meu respeito. E esse conteúdo de hoje foi fantástico. Foi fantástico. Muito obrigado por esclarecimentos, por dúvida, por direções, por exemplos, por testemunho. O que você falou aqui, eu creio que acrescentou em muito em nossa vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Fica aqui. Uma graça apenas. Muito bom ser o capitão de vocês, né? Tá certo. Eu quero registrar a presença, Graça, do nosso querido missionário Parisotto, viu? Missionário Parisotto, nosso líder lá em Santa Catarina, estava conosco aqui. Deus abençoe. Sim, ele está acompanhando com a equipe dele. Amém. Que bom, glória a Deus. Eu vi o Jair Mioto também. Pastor Marcos Júlio, de Blumenau, pastora Raquel, eu vi ali também. Oh, que bom, glória a Deus. E o nosso vice-presidente da igreja, Everson, olha que bênção. Pastor Jefferson Campos, nosso pastor, nosso deputado federal, nosso conselheiro, pastor titular, faz um grande trabalho, graças a Deus, ali em Sorocaba. E estava conosco aqui também, pastor Jefferson, seja muito bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. Muito bom ter o senhor conosco aqui e tantos outros líderes que estão conosco aqui, né? O pastor Tonzinho, que já falei, lá do Mato Grosso. Deixa eu ver, o pastor
pastora Celizana, Valéria, Marisol. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. O único que eu tinha visto aqui, deixa eu estou mudando de tela aqui para ver se vejo novamente. Pastora Terezinha. A missionária Noeli está junto, pastor Edivelto. A missionária Noeli? Olha que bênção. Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. E a pastora Rosa Malena. Pastora Rosa Malena, seja muito bem-vinda, viu, pastora? Pastora Rosa Malena, a mãe da nossa querida pastora Bianca. Que Deus abençoe a senhora, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Viu? Muito bem. Nós chegamos ao final do nosso pastoreio de pastores, que hoje, mais uma vez, Deus tenha cuidado de vocês, de todos nós, né? De todos nós. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Uma semana maravilhosa, um bom final de semana, um culto amanhã maravilhoso. Aqueles que já podem fazer os cultos presenciais, por mais reduzido, né? Que Deus abençoe vocês. Aqueles que por enquanto estão nas lives, fazendo os cultos nas lives, que Deus abençoe também, que te dê uma palavra de graça, uma palavra de ânimo, de incentivo, uma palavra de inspiração para os nossos membros, para a nossa igreja, em nome de Jesus. Tá? Fica aqui então o nosso agradecimento e estamos terminando. Olha, muito obrigado, fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou pedir aqui que escolhemos aqui convidar aqui um pastor, uma pastora aqui que possa... Pastora Rosa Malena, a senhora está conosco, pastora Rosa? Pastora Rosa Malena? Sim, pastora Edivelto. Eita, minha pastora! Está aqui, ó, bonitinha, assistindo. É muito bom. Amém. Pastora, a senhora ore por nós, agradecendo ao Senhor. Seja muito bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Obrigada. E ore por nós, ore abençoando a vida do pastor Mário, da pastora Bianca, porque o pastor Mário sempre tem nos ensinado que pastor precisa de cuidado. E pastor também é ovelha, né? E nós aqui nesse pastoreio de pastores somos sendo cuidados por esse projeto lindo que Deus colocou no coração dele e no coração da pastora Bianca, no que diz respeito à saúde emocional dos pastores da nossa igreja, né? Então, eu queria que o senhor orasse por eles, orar pelos nossos conselheiros, orar pelos pastores, orar por esse tempo que nós estamos vivendo aqui, agradecer a Deus pela vida do Everson, em nome de Jesus. Amém? Pastor, amém. Perguntando aqui no chat, como é que faz para ter acesso ao material. Então, primeiro que esse vídeo ele foi gravado, né, pastor? Então, ele vai estar disponível aí pela secretaria, não sei como é que vai fazer. Aí, vocês podem fazer isso chegar nos seus pastores, nos seus líderes. Segundo, que ali, o pessoal está falando aqui como é que... manda lá no Instagram, @EversonBarbosa, que aí eu mando o link para você baixar os materiais que eu prometi para vocês, tá? Amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Obrigado. Pastora Rosa Malena. Amém. Eu acho uma iniciativa muito ótima, não pode nem falar que é boa, foi muito bom mesmo, ótimo. Hoje a Sexta Região está em oração por todo o Brasil, por Amém. todos os pastores, e nada melhor juntar com a oração o aprendizado. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por este momento, esse pastoreio de pastor, que mais lives como essa venham a acontecer. Toma na tua mão o teu servo, ó Pai, que trouxe essa palavra abençoadora para cada um de nós, e que o Senhor continue cuidando de nós, porque somos daqueles sementeiros que estão saindo a lançar essa semente que é a tua palavra. Que o Senhor nos guarde e continue abençoando cada um de nós. Toma o teu servo Mário de Oliveira, o pastor Antônio de Genaro, todos os líderes da nossa igreja, o Conselho Nacional, que o Senhor continue guardando cada um de nós para que possamos dar o melhor de ti para o teu reino. Seja conosco hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastora. Irmãos, um forte abraço a todos, em nome de Jesus. Um bom dia, bom final de semana. Até a semana que vem, em nome de Jesus. Forte abraço.